Queridos, nessa noite nós vamos conversar um pouco mais. Eu acho que nós já tratamos um pouco sobre isso, mas o que eu tenho visto, a necessidade de nós reforçarmos, de nós reafirmarmos alguns princípios bíblicos que tratam em relação a uma vida plena com o Senhor, uma vida plena onde eu consigo administrar todas as inconsistências da vida. Eu consigo administrar todos os conflitos que aparecem diante de mim. Eu não deixo que os conflitos me dominem, mas eu domino. Eu, com a presença de Deus, eu consigo trabalhar. Eu consigo ter sucesso sobre esses conflitos, sobre essas resoluções que precisam acontecer. Quando Deus nos criou, Ele nos criou seres relacionais. E por sermos seres relacionais, conflito é algo que acontece constantemente. Então, hoje eu tive alguns atendimentos no gabinete hoje, e se você for pegar os atendimentos que estavam agendados para hoje, a maioria deles, se não todos, envolvia conflitos. Na verdade, hoje todos envolviam conflitos. Sabe, conflitos entre colegas de trabalho, conflitos entre colegas, irmãos da igreja, conflitos entre casais, e está cada vez mais comum. E nós não temos como estar isento a isso. E conflito é uma colisão, é um choque. E esse conflito, ele pode vir de uma consequência natural de vivermos numa sociedade. E a origem dele pode ser uma origem espiritual, pode ser uma origem psicológica, que envolve o orgulho, que envolve egoísmo, que envolve ciúmes. Gálatas 5,19 tem uma lista de obras da carne que geram conflitos, que além de ser pecado, ele desencadeia em conflitos. Sabe, o pecado, a natureza pecaminosa continua influenciando a nossa caminhada. E os conflitos continuam sendo mais intensos, na medida que nós somos escravos desse pecado. Sabe, nunca se viu tantas pessoas egocêntricas, pessoas que estão olhando para si, pessoas insensíveis, pessoas indiferentes. Basta abrir o noticiário que você vê tanta coisa. Mas só que quando a gente olha para os conflitos de hoje, não é uma novidade. Jesus teve conflitos, Ele administrou conflitos ali com aqueles mestres da lei, com tantas pessoas que chegaram, tentaram confrontá-lo, tentaram pegar Ele, tentaram derrubá-lo, sabe, e ele teve que administrar conflito. Abraão teve que administrar um conflito com seu sobrinho. Eles saíram, Deus chama Abraão para um projeto novo, de uma terra nova, um povo de Deus escolhido. E ali com o sobrinho, que começou a crescer muito, aquele patrimônio, e de repente começa a gerar conflito, a ponto de chegar, você vai para lá, eu vou para cá. O apóstolo Paulo teve um conflito com Barnabé. Ele queria levar um discípulo, o Barnabé queria que levasse, o apóstolo Paulo falou que não ia levar, e acabou ali no conflito. Sabe, até os relacionamentos mais maduros, não tem como não ter uma divergência em algum momento da vida. Como é que está a sua vida? Você olhando para a sua caminhada, vamos pegar essa semana, último mês, último ano, do teu casamento. Você tem vivido conflito no seu casamento? Lá no seu trabalho você tem vivido conflito? Lá no teu colega de trabalho, com o teu gerente, com o teu chefe? Sabe, de repente aqui na igreja, você tem vivido conflito aqui? Essa pessoa, eu não converso com ela não, ela me fez isso, eu não quero nem chegar perto do pastor, o pastor passou por mim, nem me cumprimentou. Aconteceu tantas vezes isso, e eu acabo gerando conflitos do nada, que não levam a lugar nenhum, mas esses conflitos têm uma capacidade tremenda de escravizar, uma capacidade tremenda de fazer nós carregarmos um peso que não é nosso. Sabe, conflitos fazem parte da vida, é verdade. Quando nós negamos o conflito, é como se nós estivéssemos tendo a síndrome de avestruz. Coloca a cabeça debaixo da terra e deixa o corpo para fora. Não tem como. Conflito faz parte. Mas eu posso ser orientado por Deus. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou vencer, superar, ser vitorioso na resolução do conflito? O problema não está no conflito em si, mas como fazemos, o que fazemos com ele. Isso que faz toda a diferença.
Os conflitos mal administrados, não resolvidos, vai gerar mágoas, vai gerar mentiras, vai gerar calúnia. Sabe? Colocar debaixo do tapete não é a solução do conflito. Infelizmente, muitas pessoas colocam debaixo do tapete. Conversando com uma jovem, falou: pastor, quando eu brigo com meu marido, eu espero até outro dia. Se ele estiver mais ou menos bem, eu nem falo mais no assunto. Mas se ele estiver bravo, eu vou enfrentar e vou conversar. Sabe o que é isso? Colocar debaixo do tapete. Eu vou colocando. Queridos, há muitos anos, sabe o que eu fiz? Eu levantei aquele tapetão da minha vida e eu falei assim: eu quero tirar essa sujeira daqui. Existe alguma coisa mal resolvida, eu vou resolver. Mas eu não fiz só isso não. Eu peguei o tapete, joguei fora, coloquei fogo. Falei: aqui não entra mais tapete não. O que acontece hoje, ele vai ficar aparente, visível, para que eu possa resolver na hora, ou o mais breve possível. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. E eu quero caminhar um pouquinho num texto muito especial, certo? Que está lá em Efésios. Você pode abrir sua Bíblia lá em Efésios, certo? Hoje nós vamos ver como que as orientações das Escrituras nos capacitam a viver, a resolver conflitos com facilidade. Muitas pessoas têm uma lista de outras pessoas aonde tem um conflito mal resolvido. E sabe aonde que tem mais conflito? Sabe onde? Dentro de casa. Certamente você, sem medo de errar, a maioria, se não todas as pessoas, tem muito mais conflito dentro de casa do que lá no trabalho, dentro de casa do que na igreja. Sabe por quê? Porque eu me acho no direito, com a intimidade, de atropelar, de passar por cima, de dar aquela palavra ácida, de achar que todo mundo tem que estar em meu favor. E nós vamos ver que as coisas não são bem assim. Abre lá sua Bíblia em Efésios. Nós vamos lá no capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler ali do 22 até o 32. 10 versículos aqui, que vai trazer alguns princípios. Sabe, esse texto ele não está tratando especificamente de conflitos. Eu estou fazendo uma aplicação em conflitos. Mas esse texto, ele está falando sobre qual o procedimento de um filho de Deus. Como é que uma pessoa que é salva, que entregou a vida ao Senhor Jesus, que é dominado pelo Espírito Santo de Deus, deve viver. Sabe, se você está aqui nessa noite, e você não vive nessa submissão ao Senhor, essa noite você vai ser desafiado a entregar. E falar assim: eu vou entregar a minha vida, eu vou deixar Deus conduzir. E se você já caminha nessa pegada, dizendo assim: Deus já está na minha vida, e aí nós temos que olhar o que Deus nos orienta, como é que deve ser a nossa postura, como devem ser as nossas atitudes diante da sociedade. Se é a sociedade que é o motivo que os conflitos são gerados, é diante da sociedade que eu tenho que ter uma postura cristã, bíblica e edificante, pacificadora. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 22, ele vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de um modo de pensar e revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtar, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem.
não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se da amargura, da indignação, da ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Queridos, é um texto rico, é um texto especial. Ele trabalha princípios que devemos observar para viver como filhos da luz, como filhos de Deus, como alguém que entendeu esse caminho de Cristo. Mas eu quero tirar alguns destaques aqui e tentar fazer uma aplicação na resolução de conflitos, certo? E assim, o objetivo no meu coração é que nessa noite você possa renovar ou mudar sua forma de enxergar os conflitos que você tem passado na sua vida, certo? E eu quero te dizer que essa vai ser uma luta constante, porque às vezes você é desafiado numa palavra, você sai daqui e fala assim, beleza, estou dentro, aí basta passar um tempinho, eu já esqueço, eu estou repetindo a mesma coisa. Tem muitos casamentos que eu vejo isso. Às vezes nós chegamos com um casal no gabinete, e eles chegam, aí a gente trata tudo aquelas mágoas do passado, ocorre ali o perdão, a restauração, compromisso, renovação de votos, nós vamos agora crescer, nós vamos honrar um ao outro. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco, como é que diz lá? Desandou. Sabe quando você vai fazer a maionese e desanda? Eu nunca fiz maionese, mas minha esposa faz uma maionese que é uma beleza, certo? Mas a dela eu também não vejo desandar tanto, mas tem umas aí que parece que desanda, você coloca o negócio lá e ele tem que jogar fora. E é isso que acontece com muitos relacionamentos. E quando nós vamos para esse texto, primeiramente nós queremos olhar para esse texto e falar assim, como é que eu posso usar esses princípios para administrar os conflitos que eu tenho vivido na minha vida? Porque todos nós aqui temos conflitos a ser resolvidos. Sabe, e eu posso estar aqui discutindo uma situação ministerial com outro pastor e ter um conflito. Posso falar assim, puxa, eu acho que é por aqui, por ali. Não, mas eu acho que é por aqui. E de repente se instala um conflito ali, que a gente tem que aplicar alguns princípios para chegar num consenso. Para não deixar marcas, para não ocorrer mágoas. De repente no casamento, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, de uma forma diferente, daqui a pouco, sabe, e nós precisamos sentar e precisamos resolver o conflito. Conflito faz parte da vida, e desde criança. Fui pegar meu filho ontem na escola, ele teve lá uma situação com um amiguinho lá. O amiguinho chegou lá, pegou uma caneta e foi lá, lá e devolveu outra. Certo? E a caneta dele estava funcionando, a do amiguinho não estava. E é um conflito, e ele precisa aprender a resolver. Sabe, e aí quando nós começamos a internalizar alguns princípios, e nós começamos a viver isso de uma forma plena, reavaliando, reforçando, fica tudo mais fácil. E o primeiro desafio que eu consigo tirar desse texto que lemos, é que para o sucesso na resolução de conflito, para que nós possamos conseguir resolver com sabedoria, nós precisamos primeiro, renovar o modo de pensar. Certo? Versículo 22, 23, ele está falando ali, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Sabe que de onde vêm os conflitos? Vem da sociedade, é verdade, certo? Mas normalmente, ele envolve situações específicas na nossa mente. Tiago 4, de 1 a 3, ele vai dizer lá, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm? Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Esse texto esclarece de onde veio o nosso desejo. E ele vem do nosso coração enganoso. Quando de repente eu olho e aí eu começo a ter um orgulho muito exacerbado e eu não tenho capacidade de pedir perdão. Então, ou quando eu quero algo, puxa, mas eu queria aquilo ali, eu começo a lutar por aquilo ali, eu começo a passar dos limites. Sabe, de repente eu estou olhando para mim, eu quero satisfazer o meu desejo.
Tem dia que você quer ver o jogo de futebol e a sua esposa quer ver o 555. A minha esposa e a Fernandinha só querem ver o 555, que é lá os irmãos à obra. Eu não aguento mais ver obra na minha vida. Sabe, se eu não sei administrar, isso aí pode gerar um conflito. Sabe? Aí eu chego lá, daí a Angélica fala assim, Nanda, vamos deixar o papai assistir um pouquinho o jornal agora? Mas está lá naquele 555, irmãos à obra. Sabe, mas isso não pode ser um conflito na minha casa. Certo? E eu entendo. Eu falei, que beleza, que bênção. Pelo menos não está vendo aquelas novelas malucas lá. Está um negócio que traz ideias, né? Acabamos sendo uma construção e ela está assistindo isso aí ainda, não entendi. Mas a cabeça da mulher não dá para entender, porque nós temos a cabeça diferente. A mulher é diferente do homem. Então, se você é homem, você tenta resolver a situação com a mulher, com a tua cabeça, sem entender como ela pensa, não vai dar certo. E a mesma coisa a mulher. O homem é mais objetivo, sabe? Ele é mais tosco. É verdade. Se você não entende como ele é, isso vai ser uma forma de conflito. Então, entender um ao outro é fundamental, certo? Então, os conflitos envolvem ali paixões temporárias, orgulho, inveja. E se nós não mudamos a nossa forma de pensar, nós não vamos conseguir administrar esses conflitos. Porque, sabe, a melhor forma de você viver em paz é estar preparado para a guerra. Porque quando você conhece os inimigos e você está preparado, você vive em paz. Porque sabe que se eles vierem atacar, você vai conseguir vencer a guerra. Então, se você já sabe que você vai ter algo na sua vida que não tem como se livrar disso, não existe possibilidade de viver nesse mundo sem ter conflitos. Por que eu não me preparo para ele? E aí eu vivo me enganando, e eu vivo como se isso nunca fosse acontecer, até acontecer. E a hora que acontece eu desespero, e aí eu não consigo administrar. Então assim, nós precisamos mudar a maneira de pensar. Nós precisamos olhar para o nosso coração e perceber que nós mudando, entendendo que Deus tem condições de nos dar essa condição de estar sensível na resolução dos conflitos, muda tudo. Sabe, eu posso tentar resolver o conflito nas próprias forças, ou pedir a sabedoria de Deus, certo? E é interessante que o versículo 22, ele fala assim, que se corrompe por desejos enganosos. Querido, se você tem entrado em conflito para mostrar poder, se você tem entrado em conflito para mostrar que você é bom, não perca tempo. Tudo isso aí vai passar, sabe? E vai chegar um dia que ninguém mais vai lembrar disso. Eu lembro lá, quando eu olho para a minha história lá no quartel, aquela luta. Nós éramos 20 alunos lá, o ano todo, e aí tinha as provas. E aí ali havia uma disputa naquelas provas, quem ia sair em primeiro, segundo, terceiro, porque isso aí impactaria nas vagas que iam ser disponibilizadas. Aí, de repente, todo mundo lá, quem é do quartel, falava laranjeira e tinha que dormir lá, era pernoitar no quartel. 20 alunos, vamos dormir, apagava a luz, todo mundo, vamos dormir, aí você deitava. Daqui a pouco você via um levantando, levantava e ia estudar embaixo de uma lamparina lá aí daqui a pouco o outro levantava. E aí eles vinham, faziam uma enganação ali, e eles iam estudar escondido para tentar passar a perna no outro. Certo? E eles lutaram tanto lá, que depois aconteceu um negócio, eu ia dormir. E eu fiquei lá na rabeira, de 20 eu fiquei em 11º. Mas só que Deus mudou as coisas de tal forma que eu vim para Curitiba e peguei a melhor vaga. Os meus colegas de turma iam lá num quartel que tinha um acampamento todas 2, 3, 4 vezes por ano, serviço toda semana. Eu vim para um quartel que tinha um acampamento por ano, eu tirava 2 serviços por ano e uma no final de semana por mês. Sabe? E eu falei assim, eles brigaram tanto, mas uma mexidinha de Deus mudou toda a história. Sabe, às vezes você briga tanto, beleza, consegui, e agora? O que eu faço com isso? Será que vale a pena? Então, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, fica tudo mais fácil. Sabe, você já viu aquela situação numa família, planeja uma viagem, né? Porque ela tem essa visão, vamos para a praia, carrega tudo, leva cachorro, sogra, beleza. Chega lá na praia, no primeiro dia, nós vamos ficar 7 dias, pagamos o aluguel, 7 dias da casa. No primeiro dia,
era para o marido fazer isso, ou para a esposa fazer aquilo, e um não gostou, e chegou e já falou meio torto, outro já falou meio torto, vamos ficar de bico. Aí um fica de bico de um lado, outro fica bico do outro, passa um dia, passa 2, eu não abro mão, mas o meu orgulho não abro mão. Vamos para a praia? Não, vão vocês. Vão vocês. Não, não vou, agora você vai, eu não vou. Aí no último dia, aí de repente eles percebem, nossa, passamos 7 dias aqui, pagando caro, aguentando a sogra. Oh, desculpa, nossa, minha sogra é uma benção. Mas assim, sabe, aquela bênção que poderia ser esses 7 dias, nós jogamos fora, por causa do orgulho, por causa de uma briguinha besta, porque eu não tive sabedoria para administrar e resolver aquele conflito. Queridos, isso é um tiro no pé. Jeremias 17:9 diz lá, o coração é mais enganoso do que qualquer coisa, é uma doença incurável. Então, se você for pelo seu coração, queridos, você terá um grande bloqueio na resolução do conflito, porque o teu coração vai querer tirar satisfação, o teu coração vai querer fazer justiça, o teu coração não vai deixar você se humilhar diante de Deus, não das pessoas, diante de Deus, porque quando eu me humilho diante de Deus, Deus vai me honrar, é o que diz 1 Pedro 5:6. Então nós precisamos entender que o nosso coração é enganoso. Como é que você tem olhado o teu casamento? Como é que você tem olhado o teu trabalho? Será que existe disputa lá? Quem é mais amado? Quem é mais competente? Quem é mais isso? Quem ganha mais? Queridos, se existe alguma disputa no teu casamento, você precisa mudar a forma de você enxergar o teu casamento. Essa mudança, renovação da mente, renovação do modo de pensar, revestir do novo homem, da nova mulher, é fundamental. Quando você muda, que você traz para um plano maior, você percebe que existe um objetivo maior do que ganhar essa discussão, que é ser feliz, que é viver para agradar a Deus. Existe um objetivo maior do que esse cargo a qualquer custo, que é honrar a Deus. Certo? Quando nós não entramos em brigas inúteis, em discussões inúteis, em intrigas e conflitos inúteis, Deus vai honrar. Como é que você tem caminhado? Lá no seu trabalho, aqui na igreja. Mudar a sua mente, a metanoia, ter uma mudança da percepção da vida, é fundamental para que você consiga resolver os conflitos com sabedoria. Mas sabe, o texto continua ali no 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, nessa dinâmica da resolução de conflitos, viva a verdade. Sabe, eu não estou dizendo da mentira de você mentir para o próximo, não, gente. Eu estou falando da mentira que às vezes também está dentro de você. As mentiras, elas são um foco tremendo de conflitos. Sabe, o fulano falou isso de você. Ao invés de eu ir lá e resolver, eu vou e tomo aquilo para mim, e de repente eu já vou, dou uma patada, e eu já não... E aí eu acho que a pessoa falou, porque alguém disse. Eu não sei como é que você trata com fofoca, mas eu tenho uma maneira muito tranquila. Alguém veio falar de alguém. Lembro um irmão um dia que foi lá no meu... Mas faz tempo já, eu não era nem ordenado pastor ainda. O irmão chegou lá no meu escritório para falar de um pastor aqui da igreja. Não, daí ele estava lá, ele foi fazer um trabalho para mim lá. Não, o pastor lá, porque isso, aquilo... É mesmo? Então tá bom, meu irmão, nós vamos lá conversar com ele. Eu vou marcar com ele amanhã, pode ser? Eu quero conversar junto contigo. Não, vamos lá, você falou, sabe, vamos tentar resolver isso, eu quero ajudar. Aí ele, não, deixa para lá. Sabe, a melhor forma, você vai e conversa, você vai e fala. Tem uma pessoa que ficou magoada comigo aqui, um tempo atrás, estava aqui no culto aqui, sabe, e algo que eu falei, e que gerou nela um entendimento, e ela foi lá reclamar com alguém que eu tinha falado isso. Aí eu falei, será que eu falei mesmo? E aí eu fui olhar e buscar na história, eu falei, não, mas não é nada disso. Entendeu completamente errado. Eu falei, mas por que essa pessoa não veio falar comigo? Seria muito mais fácil.
Eu ia esclarecer. Porque nós podemos errar, nós podemos machucar. Mas quando as pessoas deixam ser saradas, nós podemos resolver o conflito. E quando nós olhamos aqui as mentiras, ela existe um potencial atrás dela de poder escravizar. Sabe, muitas vezes o conflito surge porque existe uma mentira envolvida. Muitas vezes somente a mentira de alguém ou a mentira da percepção da sua própria mente. Quando você acha que se você ganhar essa discussão, tudo vai estar resolvido. Aí você ganha a discussão. Aí você vê que nada está resolvido. Sabe aquela história? Os alemão aí que me perdoem, mas alemão não é teimoso, teimoso é quem teima com o alemão. E é muito mais ou menos assim. Tem muita gente que gera conflito porque insiste em teimar e fala assim, eu vou teimar até o último dia. Sabe? Quando, não sei quem já ouviu falar assim, existe a minha verdade, existe a verdade da outra pessoa, existe a verdade real. Porque eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, o outro vai puxar a sardinha para o outro lado. Né? Mas a Efésios 6,14 nos diz ali, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade gera resolução de conflitos. A mentira escraviza. Sabe, muitas vezes isso envolve ali o orgulho, né? Nós tivemos aí agora recentemente um conflito ali no governo ali. Será que mentiu? O tal ministro lá, Bibiano mentiu, Bolsonaro mentiu, foi isso, foi aquilo, virou aquela discussão. Sabe? Aí passou toda a discussão. Aí eu olho assim, para quê? Certo? Poxa, se tem algum problema, eu vou lá e resolvo. Agora eu vou lá e falo aqui no WhatsApp aqui, eu vou lá e falo para a mídia ali, sabe? E aí, alguém mentiu, tem duas coisas, mas assim, é tão fácil enfrentar e resolver. Sabe aquela história da esposa, que está tendo uma dificuldade com o marido, e vai lá para a mãe dela, e fala. Aí, claro, ela vai falar e vai se fazer de vítima, ela vai aumentar um pouquinho. Ou o marido que vai lá chorar para a mãe, e aí vai aumentar um pouquinho, a mamãe fica, coitadinho do meu filhinho, minha norinha está judiando dele. E aí estão brigados lá. Daí depois se reconciliam. Daí a sogra não quer nem ver o genro pela frente. Ou a sogra não quer nem ver a nora na frente. Sabe? E porque sempre vai ter aquele, aumenta um pouquinho. Não, na verdade o peixe era desse tamanho. Desse? Não, desse aqui. E sabe? Então tem uma diferença. E aí isso aí vai gerando conflitos, queridos. A verdade é o melhor caminho. Sempre quando você for resolver um conflito, nunca tente resolver o conflito com uma mentirinha besta. Se você errou, confesse. Abra, trabalhe com a verdade. A verdade deve ser inegociável. Inegociável. Já tivemos situações onde o marido vem e conta uma mentirinha. E aí, ele, ao invés de contar tudo, ele já estava contando, já estava confessando o pecado. E ele conta a mentirinha, foi só isso aqui. De repente, foi só isso aqui, beleza. Daqui a pouco descobre que não era isso aqui, era isso mais isso, isso mais isso. Ele já estava no meio do conflito. Ele, ao invés de abrir todo o coração, confessar tudo, resolver tudo naquele momento, ele vai sangrando, porque ele mantém as mentiras escondidas no seu coração. E as mentiras geram escravidão. Um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. Então, viver a verdade é inegociável, deve ser inegociável. Mas aí nós continuamos ali no 26 e 27 desse versículo que lemos ali. Quando vocês ficarem irados, não peque, apazigue a ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo. Olha só, para o sucesso da resolução do conflito, exercite aqui o quê? Domínio próprio. Tem pessoas que têm uma capacidade de se irar com facilidade. Qualquer coisinha é motivo para se irar. Tem pessoas que não dá para falar, porque sai de perto. Sabe? Aquelas que estão sempre... E domínio próprio é uma virtude do fruto do Espírito. E é extraordinário quando nós conseguimos experimentar isso. Domínio próprio evita muitas consequências do conflito. A resolução fica muito mais fácil quando eu tenho domínio próprio. Quando nós vamos para as Escrituras, vocês lembram da história de Davi? Davi, ele era rei, ele estava ali reinando, e de repente o filho dele, chamado Absalão, que mata o próprio irmão, o irmão que tinha violentado a irmã,
uma confusão naquela família, e Absalão ele sai. E ele fica ali na entrada da cidade ali, angariando pessoas, tentando convencer pessoas a vir se aconselhar com ele. E ele prepara ali uma grande armadilha para tomar o trono do pai. E de repente Davi é avisado, ó, o pessoal está vindo. Eles estão vindo para tomar o trono, com o exército, o Absalão está vindo. E aí Davi fala assim, não tem problema. Vamos embora, vamos deixar o trono. Davi teve domínio próprio para sair, porque ele sabia que quem colocou ele ali foi Deus, e quem traria de volta seria Deus. Quando ele estava sob ameaça, ele age com domínio próprio. Tá? Então, quando ficarem irados, não pequem, apaziguem. Domínio próprio é fundamental. Sabe, quando um casal entra em conflito, que destila ali acusações, humilhações um ao outro, nós temos que entender que quando nós fazemos isso, nós estamos dando legalidade a Satanás. O domínio próprio, ele vai fazer você se segurar. Falar, calma, não é o momento de eu discutir agora, eu não estou bem. Deixa eu acalmar. Aí nós vamos conversar. As palavras serão mais abençoadas. A forma de conduzir será mais amável. Sabe, e quando nós vemos ali, da sua palavra, da sua boca não sai a palavra torpe. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Provérbios 15:1 diz lá, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Queridos, nós precisamos ser muito sábios no uso das palavras, e o domínio próprio ele é fundamental. Eu lembro uma vez que eu mandei um e-mail para o meu discipulador, eu estava frustrado com uma situação aqui do ministério, e eu peguei e mandei um e-mail para o meu discipulador, e aí nós tínhamos um almoço marcado umas 2 semanas na frente, e aí cheguei naquele almoço e falou assim, olha, eu pensei 2 vezes antes de confirmar esse almoço contigo. Eu falei, é mesmo? Porque o que aconteceu? Ele pega, abre o e-mail e me mostra. Eu não reconhecia aquele e-mail que eu tinha escrito. Aquele e-mail trazia palavras muito ácidas. Eu não deveria ter tomado nenhuma atitude quando eu não estava bem. Eu não agi sem domínio próprio. E a partir daquele momento eu comecei a olhar com mais cuidado. Queridos, e para finalizar, eu quero, ali no versículo 31, 32, para nós termos sucesso na resolução de conflito, nós somos desafiados a viver com um coração perdoador e amoroso. Ele fala ali, livre-se de toda amargura, livre-se da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade. Ele vai falar aqui daquilo que nós devemos se livrar. Ele estava falando que nós temos que ter um coração perdoador, um coração humilde, sabe, livre-se de toda amargura, livre-se. Aí depois ele vai falar no 32, mas sejam bondosos, compassivos, um para com os outros. Bondoso e compassivo é saber a melhor forma de resolver conflito. Queridos, qual o desafio que Deus está colocando no teu coração hoje? Como é que você tem olhado para os seus conflitos? Será que você tem olhado com esse coração bondoso e compassivo? Será que você tem perdoado? Será que você tem deixado Deus agir na resolução dos seus conflitos? Ou você tem tentado resolver do teu jeito? Da tua forma, do teu jeito de agir, de resolver, no poder, no falar alto, no ser incisivo? Eu quero dizer para vocês que se nós não podemos evitar os conflitos, nós podemos decidir como nós vamos reagir, agir diante dos conflitos e como nós vamos resolver. Nessa noite eu quero desafiar você a olhar para o teu coração, olhando para o teu casamento, olhando para a sua família, olhando para o seu coração. Qual a atitude que você tem que tomar hoje? Mudança de cosmovisão, para que você possa resolver esse conflito que você está passando hoje. E que possa daqui para frente agir diferente na resolução de conflitos. De repente você vai precisar mudar a tua forma de enxergar a vida. De repente você vai precisar ter um coração mais perdoador. Abandonar, de repente, uma mentira, uma prática, eu não sei. Mas Deus está querendo falar com você e está querendo te desafiar nessa noite. Você pode fechar seus olhos. Queridos, quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo,
que ele escreveu ali, inspirado por Deus, lá em Efésios, eu vejo como Deus é bom, nos deixar um texto tão precioso. Eu quero desafiar você a olhar para o teu coração hoje. Nós vemos que a resolução de conflito, para nós termos sucesso, nós precisamos mudar e renovar o nosso modo de pensar. Você precisa mudar a forma de pensar. Como você tem olhado o seu casamento? Como você tem olhado o seu trabalho? Será que o seu trabalho é só para ganhar dinheiro? Ou você está lá para ser um pacificador? Como que você pode mudar a sua maneira de viver? Deixando de lado os seus desejos enganosos, renovando a tua forma de pensar. Qual a decisão em relação a isso? De repente você precisa abandonar a mentira. De repente a mentira tem feito parte dos seus negócios, do seu casamento. E de repente, para você não ter um embate na resolução de conflito, você tem feito aquela mentirinha. E o que Deus está colocando no teu coração hoje é: vamos trabalhar com a verdade. Deixa eu cuidar de você, na verdade. De repente você vai precisar exercitar domínio próprio. Uma das grandes mentiras que eu já ouvi é: eu nasci assim, eu aprendi assim e eu não vou mudar. Eu quero dizer para você que independente de onde você veio, independente da história que você teve com seus pais, na sua família, domínio próprio é um fruto do Espírito, queridos, que está lá em Gálatas 5:22. E nós podemos tomar posse dessa virtude do fruto do Espírito, que nos ajuda a caminhar com domínio próprio, sem se exaltar, sem sair dando pedrada em todo mundo, sem deixar ser escravizado pelas atitudes das pessoas. E por fim, de repente, você precisa desenvolver um coração perdoador e amoroso, onde você vai, a partir de hoje, cada vez que você estiver diante do conflito, você vai decidir ser bondoso e compassivo. Qual decisão que você está tomando nessa noite? De repente você está aqui, para ter tudo isso, você entendeu que você precisa ser filho de Deus. E a palavra nos diz que para sermos filhos de Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, dizendo: eu entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você dessa noite está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus a fazer uma oração de entrega, eu quero desafiar você a orar enquanto a igreja está orando, de cabeça baixa. Faça uma oração aí. Deus, eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero reconhecer que eu não tenho condições de administrar a minha vida, os meus conflitos sozinho. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero uma novidade de vida a partir de hoje. Eu quero decidir. Eu decido nessa noite entregar o comando da minha vida ao Senhor. Me ajude a mudar minha forma de enxergar, minha forma de resolver, minha forma de enfrentar a vida. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Levante uma de suas mãos. Graças a Deus, lá aquele casal, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Mais alguém aqui, desse lado, graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá atrás, já vi, graças a Deus, louvado seja, graças a Deus. Tremendo, extraordinário, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero desafiar você que de repente já tomou uma decisão. Eu quero desafiar você também hoje, dizer assim: eu quero um passo além, porque eu vou viver a vida de uma forma diferente. Vamos ficar de pé? Eu quero desafiar você que está tomando uma decisão nessa noite a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, você que levantou a mão, você que tomou uma decisão nessa noite, é uma decisão que certamente vai mudar a sua história. Vem aqui à frente, nós queremos orar. Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui que nós vamos orar, nós vamos interceder. Nós cremos que Deus tem um plano extraordinário na vida de vocês. Louvado seja o Senhor, louvado seja, glória a Deus. Nós vamos estar cantando aqui. Enquanto nós cantamos, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar, porque hoje é noite de festa, é noite de libertação, noite de restauração. Vamos cantar. Teu sangue leva-me além de todas as
repente você está aqui, você está tomando uma decisão hoje, eu não sei, tem algum conflito que você precisa colocar diante do Pai, que você precisa colocar diante de Deus. Nós vamos cantar mais uma estrofe, vem aqui à frente também, nós vamos orar, nós vamos interceder, porque nós cremos que Deus tem poder sim, para nos capacitar, para transformar corações, para fazer nova todas as coisas. Deus quer fazer um momento novo na sua história. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos mais uma estrofe, nós vamos terminar esse tempo orando, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós somos livres. O sangue do Senhor nos trouxe liberdade. Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque essa noite é noite de salvação, é noite de restauração, é noite de libertação. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Deus, porque nós podemos caminhar com essa liberdade conquistada em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Deus, confirma no coração desses irmãos e irmãs que vieram à frente, que levantaram a sua mão dizendo: eu quero entregar a minha vida. Confirma no coração deles, escreve uma nova história. Deus, que as coisas velhas sejam deixadas para trás e que comece um novo ciclo, um novo momento, sabendo que os melhores dias das suas vidas são os próximos dias que estão vindo daqui para frente. Abençoa, Deus, esses irmãos que vieram à frente, que tem um conflito a ser resolvido, aqueles que colocaram diante do Senhor um desejo no coração, aqueles que o Senhor tocou no coração, para deixar de lado o orgulho, deixar de lado a ira, deixar de lado tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que tem impedido de viver a plenitude com o Senhor. Abençoa, Deus, essas vidas, abençoa essas famílias. Não permita que ninguém saia daqui nessa noite sem tomar posse da plena liberdade. Entendemos que nós podemos sim ser vitoriosos em todas as áreas em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, confirma no coração de cada irmão, cada irmã, que possamos sair daqui hoje com um novo momento nas suas vidas, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.